Gente, boa noite. Eu vou estar já gravando, porque depois eu tenho mais um atendimento. Então, vou fazer hoje esta e a oração das almas, tá bom? Então, hoje eu comecei na página 139, o ego e a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pode jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tudo poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa. E a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento porque o conhecimento é completamente impessoal. Exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e, de fato, ocorre tão prontamente quanto a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Pode ser. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Quando a gente não dá asas ao conhecimento, a gente fica aberto a variadas situações. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável. Que ocorresse, a surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las, e são sinceros. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmo, e são. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Pensa nisso nos relacionamentos afetivos. Ninguém é de ninguém, né? Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como o respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego. E na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando de ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Minar o sistema do pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Gente, a pessoa egóica, ela sofre, né? Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos caso tu não o faças. É um mal necessário, é uma dor necessária. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação. E é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais
te feriria. Autopreservação. Isso é bom para os relacionamentos afetivos. É provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Realmente, se uma pessoa te ferir um dia, com certeza ela pode te ferir de novo. E para que a gente tem que passar por isso? Porque ainda nós não aprendemos a lição. Entretanto, reconheça-o ou não agora. Concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil. Atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Obrigada. Se paciente por algum tempo e lembra-te do que o resultado é tão certo quanto Deus. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Nem sempre, né, gente? Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que está dando. Para dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Tem que dar e receber em igualdade, como o Bert Hellinger também fala. Esta está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Nossa, gente, para pensar. A gente leva o trabalho como um sacrifício, a gente encara o trabalho como luta, como guerra, e guerra traz mortes, feridos, sangue. Por que o trabalho tem que ser sacrifício e não prazeroso? Veja as recompensas que ele te oferece. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão. Um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. E por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecânicos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Eu tenho que me sentir linda, maravilhosa, eu tenho que ser a top, eu tenho que ser a primeira em tudo. Isso é. Na origem, aí a gente fala que tem que ser primeira e maravilhosa para quem? Para você mesmo. Na origem, os apetites do corpo são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente, que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Se o ego considera o corpo como sua casa, então eu não preciso comer tanto, é o suficiente. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para os outros egos e tentar unir-se a eles, em uma frágil tentativa de identificação, ou atacá-los, em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Gente, a gente nunca está sozinho. E a nossa companhia é a melhor que existe. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma.
Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos de ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego mitológicos. E a mágica aos poderes do ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de mágica. Assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego exista antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego, de forma mais religiosa, podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e quem precisa ser resgatado. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é a própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada, unir-se ao Pai. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento. E, consequência disso, é deixado de lado. Parem de julgar uns aos outros e se julgar. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Acurada. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo neste mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo neste mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas ou as outras coisas que a mente pode aprender. Tá bom, né? Paramos na página 143. E agora a oração das 13 almas, o segundo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo amor de Deus, atendei o meu pedido, minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas. A vós peço, pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com vossos olhos. Ó Deus de bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte, e peço-vos que atendei os meus pedidos e livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segue meus inimigos, que os olhos do mal não me vejam, e cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcançar esta graça, ficarei devota a vós e estaremos fazendo esta oração por 13 dias,
rezando Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E façam, para quem vai começar hoje, faz um nozinho na fita. E para quem vai começar, quem vai dar continuidade, faz o segundo nozinho na fita. Gratidão, meus amores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.